Chegou o grande dia, o dia de Real Madrid e Bayern de Munique. Que jogaço! Vou ser bem breve nesse vídeo. Eu acho que o Bayern é favorito, apesar do jogo ser no Santiago Bernabéu, mas acho que time da envergadura do Bayern e até do Real Madrid não tem essa questão de jogo dentro, jogo fora. São times grandes que se impõem em qualquer lugar que seja. Então, eu, pelo futebol jogado, pelos últimos anos, pelo trabalho consistente de Kompany e por tudo que esses jogadores têm mostrado nessa temporada, eu não tenho dúvida de afirmar que o Bayern é o grande favorito do jogo. Não obstante, que o Real Madrid é o grande vilão o grande papatudo da Champions. É aquele time inexplicavelmente que ganha e elimina os principais times da Europa ano após ano. Mas eu não gosto muito dessa questão, e no Brasil aqui tem muito isso, essa coisa de o time ganhar o jogo de qualquer jeito, do time pior ganhar do melhor, por um gol de escanteio, um lance fortuito, um chute que o cara vai passar a vida toda, não vai acertar mais nunca igual. Eu não gosto desse futebol. Por isso que eu torço pro Bayern. Porque o Bayern é aquele time que eu não nasci, não comecei me entendendo por gente torcendo pelo Bayern. Mas sempre admirei o Bayern e aprendi a torcer pelo Bayern como aquele time do meu coração, sabe? Justamente por isso, pelo DNA de vencedor, e quando eu falo vencedor, não necessariamente é aquele time que ganha os títulos, os maiores títulos todo ano como a Champions. Não. Mesmo que o Bayern perca hoje, não muda nada do meu entendimento sobre o Bayern. O Bayern ele tem uma mentalidade diferente da maioria dos clubes que eu conheço. Aliás, posso afirmar que eu não conheço nenhum time no mundo que tenha a mentalidade e a ideia do Bayern. Aí você vai me dizer, não, mas o Real Madrid é que mais ganhou Champions, é o maior time do mundo. Tudo isso é verdade. Mas quem não lembra, e citando só um exemplo, mas tem vários outros, mas vou citar só um, quem não lembra daquela final recente agora entre Real Madrid e Borussia Dortmund? Em circunstâncias normais, o Borussia tinha liquidado o jogo no primeiro tempo. Mas eu não sei explicar quais as razões e por que isso acontece, mas com o Real Madrid uma bola bate na trave, o goleiro faz milagre, o cara perde, aí na hora lá o outro dá um mole, entrega de bandeja, alguma coisa acontece para o Real Madrid ser campeão. Seria muito fácil, como muitos fazem aí, levar em conta ou levar só em conta a magia do Real Madrid, do Santiago Bernabéu, da Áurea, sabe, do impossível, do improvável. E um outro exemplo, até a última eliminação do Bayern contra o Real Madrid, o Bayern estava ganhando até o final do jogo e eliminando o Real Madrid até o final do jogo. Aí entra um cara que não era normal ele fazer gol, o cara faz 2 gols nos acréscimos e elimina o Bayern. Então eu não gosto muito desse tipo de futebol, eu gosto do futebol jogado, consistente, aquele futebol que quando você ganha, e o Bayern quase sempre ganha, ele ganha jogando bola, ele não ganha por um lance fortuito, não ganha porque o outro time entregou, não, ele ganha pelos méritos dele jogando bola. E não estou dizendo que o Real Madrid não tenha mérito nas conquistas, não é isso, mas o futebol jogado do Real Madrid ao longo dos anos, exceto raras exceções,
não é aquele futebol, é tipo o Corinthians. Como é que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil? Eu diria que se a Champions League fosse todos os anos pontos corridos, como são os campeonatos nacionais, as ligas, eu com certeza eu diria que o Real Madrid não teria 15 Champions e o Bayern não teria apenas 6. Dou certeza disso. Mas no mata-mata, como o Corinthians, guardado as devidas proporções, o Real Madrid ele se agiganta e consegue tirar um coelho da cartola, mas com todo esse contexto favorável ao Real Madrid, que faz parte também, não podemos esquecer, faz parte do DNA do Real Madrid, certo? Esse estilo de jogo, aquele time que nunca morre. Então, mas mesmo assim, com tudo isso, eu vou nem só torcer literalmente pelo Bayern, porque eu torço pelo Bayern, mas torcer pelo bom futebol, torcer que o acaso não ganhe, que o grande futebol, aquele que joga mais, que ganhe, sabe? Então, eu acho que nem só o Bayern é favorito para o jogo, como acho que se tiver os jogadores do Bayern no clímax, no máximo que eles podem dar no dia de hoje. Foi aquele jogo que dá tudo certo para o Bayern. Eu acredito que o Bayern, inclusive, pode eliminar esse embate, esse confronto logo hoje, porque não vejo o Real Madrid acima de outros times como o PSG, que o Bayern já ganhou lá nessa temporada, nessa mesma Champions, inclusive com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Enfim, então eu acho que o Bayern, se o Real Madrid jogar o futebolzinho que tem jogado, aí você vai falar, não, mas contra o City o Real Madrid jogou, fez. Não, o Real Madrid não jogou essa bola toda. É porque, principalmente nós brasileiros, e a maioria dos comentários que ouvimos e assistimos lá da Europa, são de brasileiros. Temos essa mania de exaltar e enfatizar só o resultado, sem se importar muito com o contexto das coisas, do andamento do jogo. Se não vejamos, antes do Real Madrid fazer o primeiro gol contra o City, no primeiro jogo das oitavas, qual o time que estava melhor? Qual o time que estava atacando? Claro que o City não jogou o melhor futebol que sabe jogar naquele jogo, mas ainda assim teve chances de abrir o placar antes do Real Madrid. Aí o que que faz? O Real Madrid dá uma estocada, na primeira bola vai lá e faz o gol. Então é típico do Real Madrid isso. Só que hoje não é o City. Não é jogadores que, a não ser que de fato seja aquele dia que nada dá certo pro Bayern, que os caras desaprendam a jogar bola hoje, não façam o que estão fazendo normalmente. E não venham me dizer, porque não enfrentou o Real Madrid, não enfrentou um time grande, porque a Bundesliga, não é nada disso. A Bundesliga, para mim, na minha opinião, eu que acompanho, é um dos futebol melhores de se assistir, a Bundesliga. Os caras não jogam recuado, os caras não andam fazendo retranca. Não, os caras sabem jogar bola, todos os times lá jogam bola. Não à toa é a liga que mais tem gols, sabe? A média de gol fantástica. Porque não tem esse futebol tipo do Mallorca, tipo de times pequenos da Espanha que jogam ali por uma bola. Lá não existe esse tipo de conduta. Mas, enfim, o Bayern, ele pegou o PSG, ele pegou o Chelsea, ganhou do PSG, ele só perdeu um jogo que foi pro Arsenal, e aquele jogo do Arsenal que nós sabemos. Ele conseguiu neutralizar o Bayern e fez aqueles gols de escanteio, que aquelas jogadas ensaiadas que eles têm, que o Bayern de fato tem essa dificuldade nas bolas aéreas, né, na sua defesa, tem um pouco de dificuldade quanto a isso. Espero que hoje eles consigam resolver esse caso, mas guardada a possibilidade do Real Madrid ser o Real Madrid, que é aquele time que você não dá nada por ele e ele vai lá e ganha o jogo, mas eu prefiro acreditar no grande futebol que o Bayern tem jogando, e acredito que o Bayern ganha o jogo hoje e vai se impor perante esse Real Madrid. Eu acho que em termos individuais, Mbappé
ainda está faltando um pouco dele nesses grandes jogos. Vinícius Júnior é o cara que, de fato, nesses grandes jogos ele aparece. Espero que o Bahia tenha uma grande estratégia para impedir daqueles avanços que ele faz, certo? E do último confronto de Bahia e Real Madrid, eu acho que o Real Madrid está enfraquecido e o Bahia é fortalecido. O Bahia não tinha o Olise, certo? Não tinha o Luiz Dias. Hoje o Bahia tem o melhor ataque do mundo. E não é eu que estou falando, não é porque eu acho. Não, os números estão aí. O Bahia tem quase 150 gols já na temporada, entende? Esses três caras de ataque, tem mais gol do que muitos times da Europa, e times grandes. Então, assim, espero que seja, espero não, com certeza será um grande jogo, e sim, espero que o Bahia ganhe, e se for para enfiar a faca no bom sentido na questão do jogo, e não adianta pedir isso, que é o DNA do Bahia, se ele puder fazer 10, ele não faz um. O Bahia, se tiver chance, ele vai golear. É um jogo difícil, por aquilo que o Real Madrid se tornou, aquele bicho papão, entende? Mas, há muito tempo, o Bahia vem merecendo eliminar o Real Madrid, porque joga mais bola, porque tem um conceito de futebol melhor do que o Real Madrid, e isso não é sobre dinheiro, não é sobre craque, não é sobre o elenco mais caro, mais badalado, não, é sobre o conceito de futebol. Perceba que quando Kompany veio para o Bahia, muita gente deu risada, muita gente ironizou que o Bahia ia regredir, porque estava contratando um técnico que tinha sido rebaixado, além de novato, tinha sido rebaixado na Premier League. Ele teve o primeiro ano difícil, que foi complemento lá do trabalho do Tuchel, e depois ele começou a evoluir, e ele vem numa crescente. Eu acredito que hoje é o melhor técnico do mundo em atividade, não vejo ninguém fazendo as estratégias e com soluções de jogo como tem o Vincent Kompany. Então, assim, encerrando o vídeo, eu acho que vai ser um jogaço, são 2h30 aproximadamente. Já vou postar o vídeo agora, eu vou me preparar para assistir o jogo. E independente do resultado, eu volto aqui mais tarde para a gente resenhar um pouquinho do que foi do que será esse grande jogo de futebol. E que bom que temos, com um país, com um mundo globalizado, temos essa oportunidade de assistir um jogo desse quilate, desse nível. Valeu? Mais tarde estamos juntos aí.